Europa é o nome dado a uma das 79 luas do planeta Júpiter. Está entre as 4 maiores, com um diâmetro de 3.121,6 km, sendo um pouco menor que a Lua terrestre. Originalmente designada Júpiter II por Galileu, por ser o segundo satélite de Júpiter em distância, os outros 4 satélites descobertos receberiam numeração correspondente à sua distância do planeta. Ligeiramente menor do que a Lua, Europa é principalmente feita de rocha de silicato e tem uma crosta de água-gelo e provavelmente um núcleo de ferro-níquel. Tem uma atmosfera tênue composta principalmente de oxigênio. Sua superfície é estriada por rachaduras, enquanto as crateras são relativamente raras. Além das observações do telescópio terrestre, Europa foi examinada por uma sucessão de sondas espaciais, a primeira visitando-a no início da década de 1970. Europa tem a superfície mais lisa do que qualquer objeto sólido conhecido no Sistema Solar. A juventude aparente e a suavidade da superfície levaram à hipótese de que existe um oceano aquático abaixo dela, o qual poderia concebivelmente abrigar vida extraterrestre. O modelo predominante sugere que o calor da flexão das marés faz com que o oceano permaneça líquido e conduz o movimento do gelo similar à tectônica de placas, absorvendo produtos químicos da superfície, oceano abaixo. O sal do mar de um oceano subterrâneo pode revestir algumas características geológicas em Europa. Isso pode ser importante para determinar se a Europa pode ser habitável. Além disso, o telescópio espacial Hubble detectou plumas de vapor de água semelhantes àquelas observadas na Lua Encélado de Saturno, que se pensa serem causadas por criogeysers em erupção. A missão Galileu, lançada em 1989, fornece a maior parte dos dados atuais sobre a Europa. Nenhuma espaçonave ainda desembarcou no satélite, embora tenha havido várias missões de exploração propostas. A Jupiter Ichthys Explorer, JUICE, da Agência Espacial Europeia é uma missão planejada a Ganímedes que deve ser lançada em 2022 e incluirá 2 estudos de Europa. A missão planejada pela NASA será lançada em meados da década de 2020. Europa é um pouco menor que a Lua. Com pouco mais de 3.100 km, 1.900 milhas, de diâmetro, é a 6ª maior lua e o 15º maior objeto do Sistema Solar. Embora, por uma ampla margem, é o menos maciço dos satélites de Galileu, no entanto, mais maciço do que todas as luas conhecidas no Sistema Solar menores do que ele combinadas. Sua densidade aparente sugere que é similar em composição aos planetas terrestres. Europa é principalmente composta de pedra de silicato e tem uma crosta de gelo de água e provavelmente um núcleo de ferro-níquel. Tem uma atmosfera muito fina composta principalmente de oxigênio. Sob a crosta gelada, Europa abriga um oceano salgado de água líquida em contato com um fundo rochoso do mar. Estima-se que Europa tem uma camada externa de água com aproximadamente 100 km, 62 milhas, de espessura, uma parte congelada como sua crosta, e uma parte líquida como oceano debaixo do gelo. Os recentes dados da sonda Galileu mostraram que a Europa possui um campo magnético induzido através da interação com Júpiter, o que sugere a presença de uma camada condutora subterrânea. Esta camada é provavelmente um oceano líquido salgado. Acredita-se que as porções da crosta tenham sido submetidas a uma rotação de quase 80 graus, o que seria improvável se o gelo estivesse firmemente preso ao manto. Europa provavelmente contém um núcleo de ferro metálico. Europa é o objeto conhecido mais liso no Sistema Solar, sem características de grande escala, como montanhas e crateras. No entanto, de acordo com uma teoria, o equador de Europa pode ser coberto de picos de gelo chamados penitentes, que podem ter até 10 metros de altura, devido à luz solar direta no equador, fazendo com que o gelo forme rachaduras verticais. As marcas proeminentes que atravessam a Europa parecem principalmente ser características do albedo que enfatizam a baixa topografia. Existem poucas crateras em Europa,
porque sua superfície é tectonicamente muito ativa e, portanto, jovem. A crosta gelada de Europa tem um albedo, reflexividade da luz, de 0,64, uma das mais altas de todas as luas. Isso indica uma superfície jovem e ativa, com base em estimativas da frequência de bombardeio que a Europa provavelmente experimentou. A superfície tem cerca de 20 a 180 milhões de anos. Atualmente, não há um consenso científico completo entre as explicações às vezes contraditórias das características de superfície da Europa. O nível de radiação na superfície de Europa causaria doença grave ou morte em seres humanos expostos por um único dia. Observações recentes feitas pelo telescópio espacial Hubble revelam que a Europa tem uma atmosfera tênue composta de oxigênio e vapor de água. De entre todas as luas do Sistema Solar, só 6 têm atmosfera: Io, Calisto, Encélado, Ganímedes, Titã e Tritão. Ao contrário do oxigênio da atmosfera terrestre, o oxigênio em Europa não deve ter origem biológica. É provavelmente gerado pela luz do Sol e partículas carregadas que atingem a superfície gelada, produzindo vapor de água que subsequentemente se divide em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio escapa à gravidade de Europa por causa da sua massa atômica muito pequena, deixando para trás o oxigênio. Em algumas áreas conseguiu-se observar uma espécie de nuvem, talvez névoa de gotas de amônia. A temperatura à superfície de Europa é de menos 163 graus Celsius no Equador e de apenas menos 223 graus Celsius nos polos. Vida em Europa. Suspeita-se que a vida extraterrestre possa existir no oceano por baixo do gelo, talvez subsistindo como seres vivos que vivem em condições semelhantes na Terra, já que a Europa tem elementos essenciais para a vida como a conhecemos: água, calor e compostos orgânicos. Ou seja, em respiradouros hidrotermais como no fundo dos oceanos ou como no Lago Vostok da Antártida. Na camada exterior de gelo de Europa destacam-se zonas raiadas de cor avermelhada. 2 bactérias extremófilas terrestres que foram testadas pela NASA poderiam viver nesse oceano, e são espécies castanhas e cor-de-rosa, o que poderia explicar a cor avermelhada. A bactéria extremófila chamada Deinococcus radiodurans consegue sobreviver à radiação ultravioleta do espaço, a ambientes extremamente frios e oxidativos, assim como severamente ionizados e vácuo. Esta bactéria foi ainda exposta a testes contendo concentrações bastante altas de sulfatos de magnésio e ácido sulfúrico, condições que são esperadas em Europa. No entanto, nenhum extremófilo da Terra poderia viver na superfície de Europa, mas poderia viver no suposto oceano. Os organismos poderiam viver no oceano e serem lançados por uma espécie de erupção para a superfície e congelados de imediato. A diferença de assinaturas em infravermelho entre os micro-organismos testados em Europa poderia ser explicada pela radiação que a Lua recebe. No entanto, apenas com uma missão que pouse na superfície é que seria possível verificar a veracidade desta experiência. Para evitar qualquer tipo de contaminação, a sonda Galileu foi enviada para Júpiter de forma a ser destruída, para evitar que despenhasse em Europa e contaminasse a Lua com micro-organismos terrestres. A introdução de micro-organismos poderia tornar impossível a determinação de que Europa tem ou não vida nativa, ou até poderia destruir essas formas de vida caso existam. Viabilidade. Possíveis vantagens. É possível que exista um oceano de água líquida por baixo do seu exterior gelado. O acesso a este oceano de água líquida é de grande dificuldade, mas a abundância de água em Europa é um benefício para quaisquer considerações para a colonização. A água pode não só atender às demandas diárias dos colonos, como pode também ser utilizada na obtenção de oxigênio respirável. Acredita-se que o oxigênio possa ser acumulado a partir de radiólise do gelo sobre a superfície que tenham sido ajustados na subsuperfície do oceano, e que possibilitem a existência de vida marinha consumidora de oxigênio.
Possíveis problemas. A colonização de Europa apresenta inúmeras dificuldades. Uma delas é o alto nível de radiação do cinturão de Júpiter, que é cerca de 10 vezes mais forte que o cinturão de radiação de Van Allen da Terra. Europa recebe também cerca de 540 rens de radiação por dia. 500 rens já é considerado fatal. Um ser humano não sobreviveria perto da superfície da Europa durante muito tempo sem uma proteção significativa contra a radiação. Colonos habitantes de Europa teriam de descer abaixo da superfície, onde a Europa é menos afetada pelas doses de radiação, e permanecer em habitats na subsuperfície. Isso permitiria que colonos usassem a camada de gelo de Europa para se proteger da radiação. Outro problema é que a temperatura da superfície da Europa normalmente mantém-se em menos 170 graus Celsius. No entanto, a crença de que exista água líquida abaixo da cobertura gelada de Europa, juntamente com a probabilidade de que colonos iriam gastar muito de seu tempo no âmbito de proteger-se em camadas de gelo, a fim de proteger-se da radiação, poderiam, portanto, acabar com os problemas associados com as baixas temperaturas superficiais. A baixa gravidade da Europa também poderia apresentar-se como um obstáculo para os esforços de colonização. Os efeitos de baixa gravidade sobre a saúde humana são ainda um campo ativo de estudo e podem induzir a sintomas como perda de densidade óssea, perda de densidade muscular e enfraquecimento do sistema imunológico, entre outros. Para tanto, os colonos deveriam manter-se em ambientes de microgravidade por até um ano e por mais de uma vez. Contramedidas eficazes para os efeitos negativos da baixa gravidade estão bem estabelecidos em, especialmente, um grande regime de exercícios físicos diários. Também é especulado que organismos extraterrestres possam existir em Europa, possivelmente na água abaixo da camada de gelo da Lua. Se isso se confirmar, colonos humanos poderiam entrar em conflito com os micróbios nocivos ou formas de vida nativas agressoras. Estudos mais recentes têm indicado também que a ação da radiação solar sobre a superfície de Europa pode produzir oxigênio, que pode ser puxado para baixo para a subsuperfície do oceano por ressurgência do interior. Se confirmada a veracidade do processo, o oceano subsuperficial de Europa pode ter um teor de oxigênio igual ou maior do que a da Terra, possivelmente proporcionar uma forma de vida complexa. O projeto de colonização, Project Artemis. Em 1997 surgiu um projeto denominado Project Artemis para a colonização de Europa. De acordo com este plano, os exploradores iriam primeiro estabelecer uma pequena base na superfície e de lá desceriam até a camada de gelo de Europa, entrando na subsuperfície do oceano postulada. Os colonos então criariam, ou eventualmente encontrariam, uma pequena entrada entre a superfície gelada e o interior líquido onde ali estabeleceriam uma base. Esta localização estaria protegida contra a radiação pela sobrecarga de gelo e teria uma temperatura mais adequada que a da superfície, tal como indicado pela presença de água em estado líquido. No próximo episódio, Sons estranhos, luzes e fenômenos misteriosos, vamos abordar alguns fenômenos que apareceram no planeta Terra, alguns com explicações, outros não. Até o próximo vídeo. Você que é o maior fenômeno deste canal. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.